Então, tá. Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem, né? A gente vai começar a ter as nossas aulas dessa maneira virtual. Então, eu peço, né, já paciência para vocês que eu não sei mexer direito ainda nesse negócio. Eu lembro que a gente estava trabalhando com a ideia de vírus, né? E começamos a falar de vírus e, na verdade, não chegamos ainda a entrar no assunto. Já logo depois teve a né, a quarentena. Então, a gente vai rever algumas dessas ideias, né, essa apresentação básica, e vou mandar também algum material para vocês de apoio, e as atividades conforme né, para ser no formulário do Google, tá? Do Google. Então tá, vamos começar. Essa aqui é uma apresentação, então, só para mostrar essa parte de características de reprodução do vírus, né? Que acho que é importante até agora. Eu acho que vocês já devem saber muito já sobre vírus, que toda hora a gente está vendo na TV, né? Como é que funciona o corona, né? Covid-19. E então, assim, mas é sempre é bom saber um pouquinho mais, né? Então, assim, o que a gente vai ver, assim, nessa apresentação? Qual que é a definição de vírus, características gerais, como é que é a estrutura, né, de um vírus, e essa relação entre hospedeiro e vírus. Tem um videozinho que é o ataque de vírus que atacam bactérias e como é que eles se reproduzem. Aí tem a reprodução dos vírus, que incluem o ciclo lítico e o lisogênico, a consequência desse ciclo lisogênico. E depois tem um outro videozinho. Essa parte de doenças causadas por bactérias e exercícios vai ser uma segunda aula que eu vou fazer depois. Senão vai ficar muito extenso e vocês iam acabar, né, ia ficando muita coisa para vocês. Então, só para ter uma ideia do tamanho do vírus, né? Os vírus na verdade, são muito menores do que células, né? Tem toda essa questão de que eles, na verdade, não são formados por uma célula. Então, eles são praticamente uma sequenciazinha de material genético envolto por uma cápsula. E olha só, né, as diferenças, esses nanômetros ali, né? E vai aumentando aqui, né? Um vírus parecido com o vírus da gripe ou o próprio corona. Esse que tem as perninhas ali é o vírus, o bacteriófago. Tem essas pernas, vírus que atacam bactérias, né? E um pouquinho maior ainda esse outro vírus aqui, e aí comparado com uma bactéria, a Escherichia coli, né? Uma bactéria que é um ser minúsculo, perto no microscópio a gente praticamente não vê esse detalhe todo, essa é uma imagem de microscópio eletrônico, um microscópio normal, convencional, a gente não veria, a gente veria um pontinho só. Então a bactéria já é um ser extremamente pequeno. Então um vírus perto de uma bactéria já é bem menor. Então comparado com uma célula humana, com um glóbulo vermelho aqui, uma hemácia, né, os vírus são extremamente pequenos. Essa comparação aqui 300 nanômetros, esse vírus maior, para 10 mil nanômetros, uma hemácia. Então, são estruturas muito pequenas, não está numa proporção aqui igual. Se fosse uma proporção igual aqui, ia ter que fazer algumas mil vezes maior do que isso daqui, né? E aí não ia ter tela para caber, né? Então, características gerais. Qual a definição? Né? Os vírus, eles são agentes infecciosos, né? Eles são parasitas obrigatórios. Diz ali que são acelulares, porque eles não têm uma célula que forma esse organismo, né? Ele não é considerado, na verdade, um organismo. Ele só tem eles não têm metabolismo próprio, ou seja, eles não respiram, não se alimentam, né? Só que dentro de uma célula, de outro organismo, então eles começam a tornar ativo o seu material genético e se reproduzindo. Então, são parasitas obrigatórios, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Eles têm que, na verdade, o que isola eles do meio externo, o material genético dele fica protegido dentro de um envoltório de proteína, uma cápsula de proteína, né? Esse capsídeo, chamado essa capa de proteína, chamada capsídeo, pode ou não ser revestido por um envelope lipídico. O que é um envelope lipídico? É que, além da cápsula, tem vírus ainda que tem uma película feita de lipídio em volta. Na verdade, essa película de lipídio é feita
da própria membrana da célula né, que o vírus parasitou. Então, na hora que o vírus está saindo de dentro de uma célula, de um organismo, alguns vírus, algumas espécies de vírus, acabam ficando com uma capinha de membrana da célula do organismo que ele parasitou. Né? E nem todos os vírus têm essa característica. Né? Eles têm material genético. Tá? O vírus, na verdade, é uma pequena sequência genética, que pode ser DNA ou RNA. Isso aí, na verdade, o material genético é o que vocês têm que gravar, né? No oitavo ano, vocês vão ter essa diferenciação do que é um DNA e o que é RNA. Só para ter uma ideia, então, só mais clara, o DNA é uma molécula, né, de proteínas que confere essa característica, essas características genéticas, né? O DNA é uma molécula mais complexa, tem duas fitas de molécula, né? Enquanto o RNA é uma molécula mais simples, composto por uma só, né? E, como eu disse ali, são parasitas obrigatórios, né? Multiplicam dentro de células vivas, usando o maquinário da síntese de células, ou seja, ele usa a estrutura de uma célula, que naturalmente já tem isso para produzir o seu próprio material genético, o vírus rouba essa estrutura de produção de proteínas, de material genético, ele rouba isso e faz a célula, né, que ele parasitou trabalhar para ele, e produzir cópias dele, né? Essa ideia de não ter metabolismo é porque ele não produz energia, ele não, na verdade, ele usa a energia da própria célula que ele está parasitando. Aí tem essa questão, né? Então, se o vírus ele não tem características de ser vivo, então ele não, na verdade, a gente tinha comentado sobre isso. A gente estava falando sobre classificação dos seres vivos, né? Taxonomia lá. E aí tinha os reinos, né? Os 5 reinos, a gente trabalhou, classificação, né, biológica, nome científico, e aí os vírus se enquadram em qual desses reinos que a gente viu? Na verdade, ele não se encaixa em nenhum, né? Porque foi muito tempo considerado que então ele não fazia parte de nenhum reino vivo. Então, a questão de se eles são um ser vivo ou não é uma questão meio que de ponto de vista de quem está analisando. Você pode escolher. Você pode dizer que os vírus não são um organismo vivo porque eles não têm, eles são inertes, não têm metabolismo próprio, por exemplo. Não, né, não respiram e tal. No entanto, se eles estiverem dentro de uma célula, né, estiverem parasitando uma célula, então eles aí desempenham, começam a reproduzir, fazer cópias de si mesmo, ou seja, eles começam a ter uma característica de ser vivo, né? Eles evoluem também, como a gente viu o caso esse último vírus que a gente está passando agora, é uma mutação, uma modificação do vírus original, que antes afetava outros animais, e que por fazer cópias de si mesmo, né, e esse é o trabalho de todo, as nossas células fazem isso também, cópias do material genético para se reproduzir, falhas acontecem, então essas falhas são as mutações. A partir de algum momento, esses vírus que agiam em animais específicos, a gente acha que é morcegos, sofreu alguma modificação e começou a poder agir dentro de células humanas. Então existem milhares de vírus, muitos deles não afetam plantas, fungos, né? Outros mamíferos não afetam humanos. Isso não quer dizer que possa haver alguma modificação e vírus novos possam surgir, assim como vírus humanos sofrer modificações e de repente mudar né, o seu padrão e de repente até deixar de existir. Isso é um processo evolutivo, que é uma característica de ser vivo. Então, essa questão de que não há consenso entre os biólogos, se ele é um ser vivo ou não, né? Se o vírus é um organismo vivo. É uma questão de conceito só. Você tem que pensar que ele não se enquadra no conceito que já tinham criado para um ser vivo, que a vida a unidade básica é a célula. Como ele não tem célula, então ficou esse vazio de explicação. Tá? Ele não tem célula, não tem metabolismo próprio e tal, mas ele se reproduz quando está dentro de uma célula, de um hospedeiro, né, e também evolui, ou seja, pode sofrer alterações e começar a se adaptar a novos hospedeiros, né? Então é uma característica também de ser vivo. Então é isso, não há consenso, mas as últimas pesquisas mostram, o entendimento dos biólogos e de quem trabalha com isso está mais propenso a achar que, então, os vírus, eles são uma forma de organismo vivo, mas diferenciado de todos que a gente conhece, talvez tenha que criar
um novo tipo de classificação para esse. Na verdade, já existe uma classificação, porque a gente até dá nome para os vírus. Só falta criar um sistema agora alinhado ao que a gente já tem da taxonomia, né? Isso é um processo que a ciência vai construindo ao longo do tempo, né? Mudando as suas formas de enxergar as questões e tal. Então tá, a estrutura dos vírus. Do que os vírus são feitos, né? A gente tem a cápsula, né? Capsídeo, né? E o material genético ali dentro. Então, esses aqui são dois exemplos de vírus, né? E as variadas formas, né? Cilíndrica, né? Helicoidal. E esse aqui é o vírus bacteriófago, que atinge bactérias. Esse aqui é o vírus da gripe. Esse aqui é um vírus que atinge plantas, né? A planta do tabaco, especificamente, né? Então, é, eles são classificados, né, justamente o que que eu estava falando ali, a questão da classificação dos seres vivos, já se classifica vírus, então, por essas características, né, os não envelopados e os envelopados, aqueles que têm essa membrana, esse envelope membranoso, feito da membrana da célula que ele parasitou, né, e os que não têm. Então, já é uma forma de classificar, então já se classifica ele. Só essa questão de não ter consenso se ele é vivo ou não, né? No grupo de vírus envelopados, o capsídeo é coberto por um envelope que é formado pelo, né, quando o vírus é exsuscitado, quer dizer que ele foi jogado para fora da célula, hospedeira, né? Muitas vezes ele acaba matando a célula quando faz isso, porque são milhares de vírus saindo dentro da célula. Dessa maneira, o envelope é formado por uma porção da membrana citoplasmática, que eu estava falando, né? Tá, esses vírus aqui não são envelopados, não, o do tabaco e o adenovírus, e o da gripe é um exemplo de vírus que tem essa membrana citoplasmática, ou seja, envelopado. Então, essa aqui é só para mostrar que todos os organismos vivos podem ser infectados por vírus, né? Não quer dizer que esse vírus, um vírus, qualquer tipo, né, de vírus infecta qualquer tipo de organismo vivo, não, mas existe específicos vírus para específicos organismos. Então, existem vírus que atingem só fungos, né, são especializados naquele tipo de organismo, né? Assim como existem vírus que atingem humanos e alguns outros animais, ou só humanos, né? E essas modificações é um processo evolutivo, coevolutivo, onde vírus e o hospedeiro acabam evoluindo em conjunto, um tentando se defender do vírus e outro tentando continuar existindo e se reproduzindo. Então, a reprodução, né? Como é que o vírus se reproduz? A gente já falou, né? Só se reproduz dentro de uma célula. O ácido nucleico é um material genético, né, do vírus. Ele possui somente uma pequena parte dos genes necessários para fazer novos vírus, né? Ou seja, então esse é como se fosse uma receitinha de fazer novos vírus que ele tem dentro dessa cápsula. E quando ele coloca para dentro da célula, ele vai usar a máquina de ler essas receitas e produzir novas sequenciazinhas iguais àquela que o vírus tem. Então, eles usam todo esse mecanismo aqui, que eu acho que agora não é tão interessante a gente ficar repetindo, que vocês ainda não têm esse conteúdo aqui sobre o que é RNA mensageiro, ATP é moléculas de energia, mas enfim, o básico que vocês têm que entender é que o vírus praticamente tem só uma sequenciazinha da sua informação, e a partir do momento que ele entrar dentro de um organismo, ele vai usar a parte que a célula tem, que faz esse processo naturalmente para produzir seu próprio DNA, e sim, ela vai roubar esse mecanismo e produzir só DNA viral, né? Tem uma animaçãozinha aqui que é interessante de entender. Deixa eu tentar tirar um pouco o som aqui, que esse som aqui não interessa para a gente. Então, é que a gente tem um vírus que afeta bactérias, né? Todas essas aqui são bactérias, nessa imagem. Então, o bacteriófago, ele vem, se acopla à bactéria, ele injeta seu material genético para dentro da bactéria, e o material genético vai sendo copiado dentro da bactéria. Isso, a sequência e depois a cápsulazinha dele. E vai produzir milhões de vírus lá dentro, né? E tem um momento que a célula já está totalmente cheia desse material genético, ela se rompe e libera esses milhões de vírus no ambiente. E a célula morre quando isso acontece, né? É por isso que os vírus causam problemas, porque nesse processo de reproduzir, ele mata a célula, né?
Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma bactéria, mas isso aqui podia ser o vírus da dengue, por exemplo, usando as células sanguíneas fazendo o mesmo processo. Ou a gente pode estar falando do próprio Covid-19, do próprio corona, aonde ele vai atingir células do aparelho respiratório, né? Ele vai pegar, fazer a mesma coisa, o vírus vai chegar aqui, se isso aqui fosse uma célula do sistema respiratório, né, que faz como ele é a camada, né, a parte interna do traqueia, do sistema respiratório, né, todo esse forro que a gente tem, e ele vai começar a utilizar essas células na sua reprodução e vai matar essas células nesse processo, né? Então aqui já tem milhares de vírus espalhados, esses vírus, cada um deles vai achar uma nova bactéria, aqui no caso bactéria, para contaminar, né, e passar seu material genético para dentro delas e reproduzir mais vírus, né? Uma coisa que a gente está vendo no caso do coronavírus é que ele faz isso daqui também de forma muito rápida nas células do sistema respiratório, ou seja, o que forma o pulmão, o que forma, né, os brônquios, os bronquíolos e tal, e vai destruindo do que é feito o nosso pulmão. Então vai ficar é muito provavelmente vai ficar uma sequela, vai ficar né, um ferimento ali que vai ter que demorar um tempo ainda para cicatrizar, né? Isso se a pessoa se recuperar bem, né? Então, e se ela tiver algum problema respiratório, talvez essa recuperação, não, né? Essa situação aqui seja mais grave, né? Então, e por que ele é tão facilmente transmissível, né? Ele afeta principalmente a parte superior do sistema respiratório, né? Garganta, traqueia, e diferente de outras doenças causadas pelo, pelo mesmo tipo de vírus que é o corona, que afetava, né, acabava afetando mais a parte baixa do pulmão. E aí, quando a pessoa tossia e tal, essa transmissão, né, os vírus acabavam não chegando tanto e não saindo tanto é, não sendo expelido com a forma como ele é expelido agora, né, nessa situação onde ele atinge mais a parte superior do sistema respiratório, como traqueia e garganta, né, então ele atinge essa região inicialmente e depois já migra para o pulmão e causando todo aquele estrago que a gente viu no vídeo. Então a gente está vendo aqui que agora tem esses dois ciclos, né? No caso das bactérias, aqui a gente está falando de reprodução de bacteriófago, que é os vírus que atacam bactéria, tem uma coisa diferente. Tem o ciclo lítico, ou lítico, que é aquele que, quando fala lise, é a quebra da célula, né? E ela morre. Esse é o que a gente espera, né? O vírus afeta a bactéria, se reproduz, né, dentro da bactéria, até o momento de romper a célula e liberar esses milhares de vírus no ambiente. Mas existe o ciclo lisogênico, que é um pouco diferente. Ele não mata a célula. Então, assim, o processo, ele começa semelhante, né? Ele infecta a célula. O DNA viral, só que em vez do DNA viral ficar se reproduzindo até matar a célula, ele se une ao genoma, né, ao DNA da bactéria. E aí ele faz parte da vida né, do DNA da bactéria. E a bactéria vai continuar vivendo normalmente. Nem tão normalmente assim, porque algumas bactérias elas começam a agir de forma diferente. Por exemplo, existe a bactéria. Opa, aqui ele está explicando ali, mas existe a bactéria do. Esse aqui é todo esqueminha, né? Ó, lítico e lisogênico. Né? A bactéria sendo infectada, o fago, que é o vírus, né, se reproduzindo lá dentro, até o ponto de romper a célula e a célula morrer. Né? Esse é o ciclo lítico. Ou então, o lisogênico, o DNA viral, ele vai fazer parte do DNA da bactéria. E a bactéria pode, de repente, mudar o seu comportamento normal, como, por exemplo, isso produzir substâncias que ela não produzia antes. Né? Mas ela continua viva, mas ela passa para frente esse DNA viral quando ela se reproduz também. Então, é como se o vírus fizesse parte agora, fosse assimilado pela bactéria. Do ponto de vista da evolução, isso aí foi uma forma que as bactérias conseguiram de impedir sua morte, né? E os vírus conseguiram dar um jeito de continuar existindo, mesmo que seja com uma sequência fazendo parte do DNA da bactéria, né? A,
algumas bactérias, por exemplo, existe uma bactéria que causa o botulismo, né? Ela só causa o botulismo porque ela, na verdade, tem uma sequência de vírus fazendo parte do DNA dela. E ela, antes ela não tinha essa toxina sendo produzida, e a partir do momento que o vírus um dia entrou em contato com ela, e aí hoje ela carrega esse vírus, né? Ela começa a produzir essa toxina botulínica, né, que causa esse botulismo, que dependendo do que, por exemplo, uma comida que esteja essa bactéria, do botulismo, a pessoa pode morrer comendo uma bactéria, não, comendo um alimento, como por exemplo, palmito, as pessoas comem palmito e muitas vezes o palmito não é feito de forma correta e a bactéria se desenvolve, e essa bactéria pode produzir essa substância, né, que é a toxina botulínica, e a pessoa de, é muito mais chance dela acabar morrendo por causa dessa toxina. O botulismo é muito sério, né? Por isso que as pessoas dizem para não comer o palmito não, você não sabe a procedência, porque muitas pessoas pegam o palmito diretamente da floresta sem nenhum tipo de cuidado, né? E ele é preparado na floresta, porque isso é ilegal, e aí vende para os mercados. E aí você não sabe se você está consumindo alguma coisa que tem qualidade ou até mesmo né, não tem procedência. Então você pode estar consumindo alguma coisa que está contaminada por uma bactéria como essa bactéria causadora do botulismo. Tá? Então é isso. Aqui tem um videozinho sobre esse videozinho vocês podem ver depois. Eu vou mandar para vocês esse material e aí vocês veem com mais calma sobre essa questão do terror das bactérias, que é a história dos bacteriófagos matando bactérias, né? Mas é uma animaçãozinha. Então é aqui. Como é que funciona agora? A gente falou só da desgraça, né? Só a desgraceira. Como as pessoas, né, o vírus não tem muito, né, o que fazer, ele destrói as células, né, e tá todo mundo morrendo por causa disso aí, mas existem, né, esperança, né? Então, qual é o tratamento de prevenção para doenças virais? Tá? A gente tem a vacina como a melhor forma para evitar doenças virais. Tá? A gente conseguiu eliminar doenças virais bem preocupantes nos anos 80 ainda, e 90, só com vacinas. Então, enfim, né, a gente vive um momento hoje que as pessoas, né, não acreditam em vacina, acham que é tudo mentira. Mas, de fato, doenças como poliomielite e sarampo tinham desaparecido. Tinham, né, porque agora com essas ideias aí malucas de achar que vacina não é verdade, é tudo invenção do sei lá o quê, né? Então as pessoas começaram a deixar de vacinar os filhos. E isso não começou agora, essa negação da ciência é um pouco antiga, e o resultado a gente está vendo agora, de crianças que estão aparecendo com doenças que tinham sido eliminadas. Tá? Então, como é que a vacina funciona? Né? Elas estimulam a produção de anticorpos e previnem, né, o que você pega essa doença. Então, não adianta ter uma vacina se você já está com a doença, porque você já está em contato com esses vírus dentro do teu organismo. Aí não vai adiantar injetar mais vírus, mortos que sejam, para. Né, o teu organismo já está lutando contra esses vírus. Então, a vacina é uma prevenção. Ela tem que ser aplicada antes de a pessoa ter contato com a doença. Então, como é que você está colocando lá? Né, os micro-organismos que você quer combater, né, pode ser bactérias ou vírus mesmo, e injeta na pessoa. Esses vírus estão mortos, ou então eles pegam versões do vírus que são bem mais leves. Então, eles podem até estar vivos, mas eles pegaram versões do vírus que são mais tranquilos do organismo, né, de responder a ele. E aí o teu organismo já percebe esse novo invasor e começa a produzir anticorpos contra ele. Leva um tempo até isso acontecer, mas depois que acontecer, você está com esses anticorpos quase para toda a vida. Então, quando você tiver contato com o vírus de verdade, aí o teu organismo está pronto para responder a ele. Né? Então, você já está prevenido contra isso daí. Né? Outra situação seriam os soros. Até falaram bastante disso na televisão, né? Ah, vamos usar o soro sanguíneo das pessoas que pegaram o coronavírus para aplicar em pessoas. Esse é um tratamento que ainda não tem muitas informações que se está dando certo. Mas na teoria isso funciona. A gente já usa, por exemplo, não com vírus, mas, por exemplo, contra o veneno de cobra. A gente usa organismos que produzem anticorpos,
né, naturalmente contra algum agente invasor, que a gente chama de antígeno, e usam os anticorpos dele, tira do plasma sanguíneo, né? Por exemplo, aqui a gente tem o, né, o cavalo, que é um animal que naturalmente produz anticorpos contra o veneno de cobra, ele não é o único animal, existem outros animais, né? O esquilo também produz, mas como é que você vai produzir soro antiofídico em grande quantidade com um esquilo, né? Você vai acabar matando ele, né? Então não dá para fazer isso. Então, com um cavalo, não, né? Tem um animal muito maior, então eles colocam o veneno de cobra no cavalo. Claro que isso não é tranquilo para o cavalo, isso é bem estressante, né? E vai causar dor e tudo. Mas ele produz anticorpos contra o veneno da cobra. Depois tiram o sangue do cavalo e, né, depois de centrifugar o sangue, você tem só o plasma, né, a parte vermelha são as células sanguíneas, né, os glóbulos vermelhos e tal, fica para um lado, para o fundo, e o resto é o plasma sanguíneo, que é a parte líquida. E nesse plasma sanguíneo é que está os anticorpos que ele produziu contra o veneno da cobra. Aí você pega só esses anticorpos e produz o soro antiofídico, né? Mas isso na prática, na teoria, não na prática, mas na teoria, é o que se pode fazer também contra doenças virais. Você usar, já se fez isso também, e está se fazendo, parece, contra esse, no caso do corona, usar o soro, o plasma sanguíneo de pessoas que já se curaram do corona, que eles, no seu plasma, eles têm os anticorpos. Só que daí eles têm que ver qual é o resultado, né? A gente não pode simplesmente achar que, isso aqui funciona porque eu vi que, né, isso tem que testar na prática e ver os resultados mesmo, né, ver os números que isso vai apresentar, para poder apresentar como uma possibilidade de tratamento da doença, tá? Só porque é uma possibilidade não vira já 100% aprovado, né? Você tem que fazer os testes, testar em pessoas, ver quantas pessoas se curaram, ver quantas pessoas não se curaram, ver quantas pessoas tiveram algum tipo de reação, enfim, né? Não é, a ciência tem que trabalhar desse jeito, né? Então, é uma possibilidade, né? Outra coisa que se está usando em grande quantidade, isso foi, na verdade, foi sendo desenvolvido mais recentemente, principalmente contra o vírus da AIDS, o HIV, que são os antivirais, né? Você tem que descobrir como é que o vírus, como é que é essa química de reprodução do vírus, e você vai produzir uma substância química que atrapalha esse momento, né, nessa fase de reprodução. Ou seja, você vai tomar esse medicamento e o vírus vai entrar por um lado e não vai conseguir se reproduzir com tanta eficiência, né, como ele faria isso normalmente. Então, vai sair muito menos vírus, talvez até nem saia um vírus dessa reprodução, ele não consiga fazer isso, né, se reproduzir, e a taxa de vírus no teu organismo vai caindo. Ao longo de algum tempo, né, essa taxa pode zerar. No caso da AIDS, a pessoa pode tomar um antiviral e a taxa pode descer. Hoje em dia, né, tem vários casos de pessoas que têm praticamente a taxa zerada de vírus no organismo. Mas não significa que ela está curada, porque em alguns lugares o vírus vai se estabelecer que o antiviral não consegue fazer com que ele desapareça totalmente do organismo. Alguns vírus sempre sobram e se parar de tomar um antiviral, ele volta a se reproduzir normalmente, né? Então, a pessoa vai tomar, pode ter uma vida normal, pode até ter filhos e tudo, dependendo do que o médico vai dizer, vai ter que fazer uma contagem viral aí no organismo para saber como é que está. Mas foi um avanço muito grande para essas doenças. E também é uma coisa que está sendo usada agora nessa pandemia, né? Antivirais, medicamentos que combatem a reprodução do vírus. Né? Só que eles têm que ser feito com cuidado, porque são substâncias químicas que você coloca para atrapalhar a reprodução de vírus, mas que também pode atrapalhar o desenvolvimento, né, o metabolismo da célula do organismo, né, do paciente que você está dando remédio lá. E isso pode levar a efeitos colaterais, né? E isso, né, então tem que ser feito, cada antiviral tem a sua função, né? Não dá para você tentar fazer enjambrar que porque isso funciona com tal coisa, né? Você tem que testar e ver o que vai acontecer, fazer testes e com bastante cuidado, porque, né, afinal de contas, são vidas, a gente não pode ficar é, fazendo testes aleatórios e colocando a vida das pessoas em risco, né? Outra coisa, então, assim, nessa foi essa parte, né, de antiviral, vacina,
e soro, né? Ah, bom, isso aí eu vou fazer uma pergunta para vocês na apresentação. Qual que é a diferença entre soro e vacina, né? Soro e vacina. Soro a gente já dá para o cara que já está doente, né? E vai tentar curar ele com os anticorpos de um organismo que já produziu, né, esses anticorpos. E a vacina não, a vacina você está prevenindo que você tem esse problema, né? E por último, né, uma medida de prevenção é diminuir o contágio. Então a gente está falando aí de para várias doenças virais, a gente está falando aí agora principalmente de uso de máscara. Claro que não essa máscara, né? A gente está falando de máscara de verdade, isso não é nem a máscara nenhuma, né? Certo? Então é isso. Então, mas se a gente está falando de prevenção para vírus de modo geral, a gente pode estar falando de lavar as mãos, no caso, nesse caso agora, a gente pode estar falando do isolamento social, que é uma medida para diminuir a quantidade de infecção, de pessoas que estão infectadas. Tem muita gente questionando, né? É, que se essa medida ela está sendo eficiente ou não, né? Ela está sendo eficiente, sim. Se a gente não tivesse passado por esse isolamento social, talvez a gente tivesse com casos muito mais casos agora, né? Talvez a gente tivesse passando por uma situação muito mais difícil. Então a questão da curva que eles falam tanto ficam falando, mas vai ser, a curva agora vai ser em tal mês, aí chega aquele tal mês, e aí, não aconteceu, aí então quer dizer que é mentira. Não quer dizer mentira, quer dizer que a gente está empurrando esse talvez pico de infecções para mais longe. E quanto mais longe a gente empurrar, mais tempo a gente tem de achar uma solução. Ou então, pelo menos, não lotar os hospitais, e as pessoas que forem ficando doentes terem acesso ao tratamento adequado, porque o grande problema é a grande quantidade de pessoas que vão ficar doentes ao mesmo tempo, né? E aí não vão ter atendimento adequado. Então, mesmo pessoas saudáveis podem morrer por causa disso, porque vai chegar lá no hospital tá lotado, né? Então, a ideia do isolamento social é uma coisa que realmente é a medida que a gente pode fazer agora, né? E outras coisas, a gente está falando de coisa viral, a gente podia estar falando de doenças sexualmente transmissíveis, a gente está falando de camisinha, que evita a transmissão de vírus, a gente está falando de, é, é, por exemplo, o desmatamento, né? Todo mundo fala a gente está falando da febre amarela até pouco tempo atrás, surto de febre amarela em Santa Catarina, em Joinville, em outros lugares, um monte de macaco morrendo, né? E isso, por que que isso acontece? O desmatamento faz com que a gente chegue próximo ao vírus que antes agiam em animais e tem a chance agora de pular para humanos. Então, quanto mais se desmata, mais a possibilidade de vírus novos ou vírus mutantes chegarem até a gente. Então, essas são as coisas que a gente poderia fazer para evitar novos problemas com vírus, como é o que a gente está vivendo agora. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu vou mandar mais material para vocês. E é isso. A gente se vê por aí.